Olá, graça e paz. No mês de dezembro é um mês em que todos nós revisamos aquilo que fizemos nos meses anteriores do ano e nos reprogramamos para o ano seguinte. No início de 2022, eu preguei uma série de mensagens com o tema Começos e Recomeços. Foi interessante. Eu recebi o feedback, o retorno de muitas pessoas que foram abençoadas com essa série de mensagens. E em conversa com o Peterson e o pastor Fagner, nosso pastor em Cajazeiras, nós decidimos colocar à disposição todo este conteúdo através da Rádio Diário do Sertão. Serão 4 mensagens que serão colocadas no site e disponível na TV para que a sua vida seja abençoada. Deus está me dando o privilégio de entrar na sua casa com uma mensagem que certamente transformará a sua vida como transformou a vida de muitas pessoas. Portanto, essa mensagem vai chegar a partir de Cajazeiras, para todo o sertão nordestino, várias partes do mundo. E você pode, além de ouvir, você pode se inscrever nos meus canais e enviar para todos os seus amigos. Então, juntos, nesta missão, para abençoarmos o máximo de pessoa que pudermos. Desde já, eu deixo aqui os meus agradecimentos ao Peterson e a toda a sua equipe, como também ao pastor Fagner, pastor Lindomar, que são os nossos pastores aí em Cajazeiras. Me deixe contar uma história. O meu filho Samuel, quando ele tinha 8 meses, estava começando a dar os seus primeiros passos. Um dia ele tropeçou e no quintal da nossa casa, um piso, ele bateu a sua testa no chão e um pedaço de pedra ficou encravado na sua testa. Tivemos que tirar. E a partir daquele dia, ele ficou traumatizado, não conseguia dar o próximo passo. Estava travado, estava traumatizado. Então nós tivemos que estender as nossas mãos para ele e auxiliá-lo no processo, nos próximos passos. Talvez você tenha algum trauma, ou talvez tenha alguma situação que você não consegue resolver sozinho. Então, juntos nesta jornada, com o tema Começos e Recomeços, seremos todos abençoados. Da Rádio Diário do Sertão. Serão 4 mensagens que serão colocadas no site e disponível na TV para que a sua vida seja abençoada. Deus está me dando o privilégio de entrar na sua casa com uma mensagem que certamente transformará a sua vida como transformou a vida de muitas pessoas. Portanto, essa mensagem vai chegar a partir de Cajazeiras, para todo o sertão nordestino, várias partes do mundo. E você pode, além de ouvir, você pode se inscrever nos meus canais e enviar para todos os seus amigos. Então, juntos, nesta missão, para abençoarmos o máximo de pessoa que pudermos. Desde já, eu deixo aqui os meus agradecimentos ao Peterson e a toda a sua equipe, como também ao pastor Fagner, pastor Lindomar, que são os nossos pastores aí em Cajazeiras. Me deixe contar uma história. O meu filho Samuel, quando ele tinha 8 meses, estava começando a dar os seus primeiros passos. Um dia ele tropeçou e no quintal da nossa casa, um piso, ele bateu a sua testa no chão e um pedaço de pedra ficou encravado na sua testa. Tivemos que tirar. E a partir daquele dia, ele ficou traumatizado, não conseguia dar o próximo passo. Estava travado, estava traumatizado. Então nós tivemos que estender as nossas mãos para ele e auxiliá-lo no processo, nos próximos passos. Talvez você tenha algum trauma, ou talvez tenha alguma situação que você não consegue resolver sozinho. Então, juntos nesta jornada, com o tema Começos e Recomeços, seremos todos abençoados. Através
da Rádio Diário do Sertão. Um forte abraço, Deus te abençoe e estaremos juntos. Quando a gente termina o ano, geralmente fazemos uma revisão de vida, várias coisas que vivenciamos, sejam elas boas ou ruins, e nós nos propomos a estabelecemos metas para o ano que entra, né, o ano que vem. Esse era um costume muito antigo entre os babilônios e os egípcios. Então, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, eles já faziam esse tipo de resolução, né? Chamam de New Year Resolution, ou seja, seria uma resolução para o novo ano. E nessa resolução para o ano que se iniciava, eles faziam justamente um plano de mudar a dieta, não é? De repente fazer um curso. E eu achei muito interessante ontem, porque um jovem estava sendo entrevistado, ele disse que nos anos anteriores ele se propôs a fazer exercícios, sempre ele se propôs como uma das resoluções para o ano seguinte, e ele disse que nunca conseguiu. Então ele falou assim, então não vou falar que vou fazer, quem sabe eu faço no próximo ano. Esse desistiu, né? Mas eu quero estimular você a não desistir, tá? A não desistir, mas a inserir no cenário, né, do seu plano para 2022, o Deus que cria, o Deus que está disposto a recomeçar com você uma nova fase, um novo ciclo, seja em qualquer área da sua vida. Ontem eu estava lendo, na verdade eu já tinha separado esse livro, foi o primeiro livro que eu ganhei quando cheguei na Inglaterra. É um livro de teologia sistemática de um teólogo chamado Wayne Grudem. E eu fui ler um pouquinho o que o Grudem diz sobre a criação. E o Grudem, pelo menos, ele pontua uma teoria que diz que Gênesis capítulo 1, verso 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Existe uma teoria que diz que, possivelmente, quando houve uma revolução, uma rebelião nos céus, que Deus mandou um terço dos anjos, é só uma teoria, tá, pessoal? Um terço dos anjos à terra, então a terra ficou sem forma e vazia, porque esses anjos caídos, eles deformaram aquilo que Deus havia formado de forma perfeita. Depois o Grudem diz que o contexto de Gênesis 1 não cabe essa teoria. Por quê? Porque o que mostra é Deus construindo um cenário passo a passo e inserindo neste cenário, não é? Você vai perceber, isso é lindo demais, eu até recomendo que você leia. Deus constrói um cenário e dentro deste cenário, que é o Jardim do Éden, ele coloca Adão. E depois, quando ele vê Adão, né, ele estava meio borocochô, Adão, sozinho. E aí ele criou a mulher. E aí o cenário, você viu como vocês, mulheres, deixaram o Jardim do Éden muito mais belo, não é verdade? E assim, uma coisa linda. É tanto que a Confissão de Westminster, do século XVII, cerca de 1638, apresenta o homem, não é? E aqui, homem, eu falo no sentido, incluindo homens e mulheres, é a coroa da criação. Ou seja, quando Deus vem criando absolutamente tudo, Ele insere o ser humano dentro do jardim do Éden. E é interessante porque o livro de Gênesis é um livro de começo e é um livro de recomeços. E nós não podemos experimentar nenhuma mudança se Deus realmente não agir e não intervir na história da humanidade. Então eu queria que nós realmente pensássemos nisso. Quais são, eu até mencionei, né, na ministração da virada, que nós propomos fazer uma dieta diante de uma mesa muito cheia, não é? Nós propomos mudanças
para hábitos antigos em um ano novo. E de repente, essas coisas não acontecem porque nós, em muitos casos, não abrimos o nosso coração e permitimos que Deus, Ele realmente possa recriar. E Gênesis é um livro em que Deus está criando e recriando. Então, nas próximas ministrações, esse será o nosso tema. O nosso Deus é um Deus de começos e o nosso Deus é um Deus de recomeços. Então, quando nós lemos Gênesis no capítulo 1, no verso 1, o texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, como embora eu tenha mencionado a teoria, Deus criou tudo do nada. Ele chamou as coisas à existência e elas realmente vieram a existir, porque Ele tem o poder de chamar à existência aquilo que não existe. Mas é interessante o contexto aqui. O contexto é de caos. O contexto é de caos absoluto. O contexto é de um mundo sem forma. E é Deus que vai começar a dar forma àquilo que não tem forma. É isso que Ele vai fazer. No meio do caos, Deus cria com propósito as coisas de forma muito harmonizada. Então Ele diz: haja luz, e houve luz. No verso 3, no verso 4, Ele não somente cria, mas Deus viu que a luz era boa. E Ele separou a luz das trevas. Veja que havia caos, Ele cria a luz, e Ele vê que a luz era boa, e Ele separa. Deus vai colocando as coisas, todas elas, no seu devido lugar. Aquilo que não tinha forma, começa a ter forma. O caos absoluto começa a tomar uma forma totalmente harmoniosa. Deus, neste cenário de Gênesis 1, Deus é como se fosse um verdadeiro artesão, um verdadeiro artista. Verso 6, depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe. Haja entre as águas um firmamento que separe. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Você percebe que todas as coisas foram criadas por meio da palavra liberada. Quando Deus diz, as coisas acontecem. Tudo foi criado quando Ele simplesmente chama a existência. E disse Deus, Ele está falando continuamente: ajuntem-se num só lugar. Veja o caráter e o poder soberano, sobrenatural, criativo deste Deus. De ordenar as coisas, de emitir sons, de liberar a sua palavra e ela realmente realizar aquilo que Ele está mencionando. Deus, neste cenário, é visto criando as coisas da forma mais bela, mais perfeita. Então disse Deus mais uma vez, Gênesis 1:11, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes. Não é lindo isso? Planta que deem semente. Veja que Ele está preparando todo o cenário. Luz, trevas, terra seca, mar, separação entre céus e terra. Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie.
Deus criou espécies e cada uma deveria produzir segundo a sua própria natureza. Isso é maravilhoso. Ou seja, a criação de Deus, que é chamada à existência pela palavra dele, recebe o comando para produzir e para frutificar. Frutificar. Cada um de acordo com a sua criação, com o seu DNA. Deus, quando cria, cria com propósito. Deus, quando harmoniza aquilo que era caos e desarmonioso, ele promove a harmonia com propósito. E o propósito é de tal forma que a criação vai refletir a beleza desse Deus grandioso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E disse Deus no verso 14: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Olha o propósito agora. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e ano. Deus estabeleceu na sua criação ciclos. Tempo para plantar, tempo para colher. Inverno, verão, outono, primavera. Verso 15: e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. E assim foi. Deus fez os grandes, verso 16, os grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também estrelas. 1,17 diz assim: Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Eu não sei, eu queria que você relesse esses 2 capítulos depois e que você procurasse de repente grifar todas as ações de Deus em Gênesis capítulo 1. Existem alguns teólogos que dizem que possivelmente Gênesis 1 foi escrito por um autor, Gênesis 2 escrito por um outro autor. Não é isso. Se você ler Gênesis 1, você vai perceber que a criação, ela é totalmente passiva. Só começa a produzir semente depois que Deus dá o comando, ou seja, Deus criando. Quando você lê Gênesis 2, você percebe o jardim do Éden agora, o primeiro casal no jardim do Éden, lavrando a terra, comendo daquilo que produzia. Ou seja, há uma interatividade entre Criador e criação, entre o ser humano e as plantas. Não é lindo isso? O primeiro princípio que devemos olhar aqui é que tudo começa em Deus. Somente Deus pode dar a forma àquilo que foi deformado. E Gênesis é clássico nisso. Como vamos ver, Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Disse também Deus: encha-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem as aves. Olha só. É interessante porque se você ler Gênesis 2 no final, depois Gênesis 3, você vai perceber que existiam rios que irrigavam o jardim do Éden. Os peixes agora estão no mar, encheram o mar, e as aves estão voando nos céus. Você quer um cenário mais bonito que esse? Deus, de forma muito detalhada, ponto a ponto, está construindo um ambiente mais belo e mais perfeito para que a relação dele com a humanidade criada seja a mais bela e possa refletir a grandeza e a beleza desse grandioso artesão. Disse também Deus, como já li aqui, quando você olha aqui, Gênesis 1:20, você percebe que Deus está preenchendo cada espaço. Cada espaço criado é preenchido.
por meio da frutificação. Os rios, os mares têm peixes, os céus não estão vazios, os pássaros estão voando. Os rios, 4 rios, estão regando o jardim do Éden. Deus está no circuito, Deus está presente. O caos dá lugar àquilo que é belo. O vazio é preenchido pela beleza do Criador. As árvores se tornam frutíferas. Deus cria de forma harmoniosa. Agora, quando você lê os últimos versos de Gênesis 1, a gente fica abismado porque é como se Deus viesse numa direção criando todas as coisas, e quando Ele cria o homem, Ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. É o único ser criado em que a Trindade, o plural de majestade, é mencionado. Você não percebe a pluralidade divina, a Trindade sendo mencionada nos versos que precedem o verso 26. Mas quando Deus se propõe a criar a humanidade, o homem, a Trindade está presente. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Olha só, o cenário estava montado, jardim sendo irrigado, aves voando no céu, árvores frutificando. Deus agora cria Adão e diz assim: domine. Deus compartilha a sua autoridade, o seu poder de governo com o ser humano. O ser humano só governa com autoridade enquanto ele é semelhança de Deus. Enquanto a imagem de Deus nele continua intocável pelo pecado. Deus montou absolutamente tudo e colocou Adão no jardim e disse: cuida, administra. É como se fosse realmente o governador. Percebe? Se tudo está sendo conduzido pela palavra de Deus, Deus agora, ao criar o homem, os teólogos dizem que quando Deus soprou nas narinas de Adão, ele foi feito uma alma vivente, ou seja, o poder para criar, o poder para administrar, o poder de exercer justiça, o poder para amar, o poder para cuidar. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, Deus compartilhou parte daquilo que ele é com a sua criação. Que em 2022, o Deus que monta o cenário, que compartilhou parte daquilo que Ele é com a sua criação, possa realmente ser convidado a entrar na nossa vida, não importa se ela perdeu a forma, perdeu o ritmo, se a poesia virou ao avesso. O importante é que Ele pode transformar aquilo que foi deformado. Ele pode estabelecer um ritmo novo para a sua criação, colocando todas as coisas em seu devido lugar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus insere Adão no cenário da administração, do cuidado para com a sua criação. Deus cria, Deus cria todas as coisas, mas é Adão quem nomeia todos os animais. Nós não podemos vencer
o ano de 2022, ou os traumas do passado, nós não podemos planejar mais o futuro sozinhos. Absolutamente não. Existem coisas, queridos, que fogem ao nosso controle. Os psicólogos falam, ou a psicologia fala de coisas que estão no nosso inconsciente. O salmista disse assim: Senhor, sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Possivelmente alguma coisa escapava o consciente dele. É possível que a gente tenha formulado conceitos equivocados ao longo da história a respeito de nós mesmos. Porque ouvimos palavras durante a nossa infância, adolescência, que distorceram, que mancharam a imagem de Deus em você. E se você ler Gênesis, Deus não desiste de criar e de recriar. Absolutamente não. 1:28, Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. 29, disse Deus: eis que lhe dou todas as coisas. Olha que relacionamento perfeito, harmonioso. Deus cria, monta todo o cenário, coloca Adão no jardim do Éden com Eva, usufrua de tudo, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mesmo a nossa relação com Deus, existem limites. Não toque. Alguns vão dizer assim: olha, se Deus estabeleceu limites, significa que limite Ele está induzindo a humanidade ao pecado. Absolutamente não. Adão tinha o livre-arbítrio para escolher. Hoje nós perdemos, ou a humanidade perdeu o livre-arbítrio. Paulo vai dizer isso em Romanos: aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, porque existe uma natureza nos meus membros que me impulsiona, que me faz fazer e praticar coisas de forma compulsiva. Só que no capítulo 8, Paulo apresenta uma nova lei, não escrita em tábuas de pedra, mas nas paredes do nosso coração. O código externo agora foi escrito nas paredes do nosso coração, ou seja, ele veio para morar. Deus conclui a sua obra. Havia luz brilhando, pássaros voando, rio irrigando o jardim, cheio de peixes, plantas florescendo e produzindo sementes. Você, como filho e filha de Deus, tem um lugar na administração dessa criação. No verso 15 do capítulo 2, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Cuide da sua grama. Conhece aquele ditado que a grama do vizinho é sempre melhor? Há um senso de insatisfação pandêmico na humanidade. No Éden, há plena satisfação em todos os aspectos. Porque a fonte não são os bens. A fonte da satisfação é o próprio Criador. O Criador que montou o cenário. O Criador que fez plantas produzirem sementes e frutos. Quando nós vivemos em conformidade com a vontade do Criador, nele nós
encontramos realização e satisfação. Me deixe apresentar o Deus de Gênesis 1. Em 2022, em janeiro agora, tempo de começos e recomeços, creia que Deus é supremo. Deus é maior do que as coisas criadas. Deus fala e elas devem obedecer. Os ventos obedecem à sua voz. Por meio da sua palavra, ele faz, essa palavra é usada muito lá na Bahia, especificamente em Euclides da Cunha, ele faz parir as corças. Todas as coisas vieram à existência por meio da sua palavra. Deus é maior do que o caos da pandemia. Deus é maior do que a crise global. Deus é maior do que uma falência de uma empresa. Deus é maior do que um câncer. Ao ler Gênesis 1, lembre-se que Ele é supremo. Ele é maior do que as enfermidades. Deus tem o controle sobre todos os eventos. Deus tem o controle ao criar tudo. Deus tem o controle quando o homem peca e é expulso do jardim. Tem controle porque o homem que peca e se afasta, se distancia, Deus provê tudo quanto Adão e Eva precisavam para terem as suas vergonhas e a sua nudez coberta pela graça de Deus. Em 2022, lembre-se que o nosso Deus é supremo. Deus não desistirá de você. Absolutamente não. Ele virá ao seu encontro. Como foi ao encontro do filho pródigo ao deixar a casa do pai. Deus é Deus. Como gritou no jardim, quando Adão estava se escondendo no meio das árvores. Ele virá. Lembre-se, em 2022, creia que Deus é onipotente. Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores. E é engraçado aqui porque ao criar o sol, a lua e as estrelas, especificamente o sol e a lua eram deuses, não é, de alta patente na Mesopotâmia, no Egito. Eram divindades adoradas. Lembre-se, creia em 2022 que o nosso Deus é distinto de todos os deuses. Isso é maravilhoso. Lembre-se de uma outra coisa, que Deus compartilhou com você, o governo dele, enquanto você tem a imagem, a imago Dei, a imagem dele restaurada em você. Você pode dizer assim, não, mas eu não estou lá essas coisas. Eu estou oscilando na minha fé. Eu estou meio Raimundo. Conhece essa? Um pé na igreja e um pé no mundo. Então decida-se. Você não pode titubear entre dois pensamentos. Então aproveite que estamos iniciando 2022. Lembre-se que assim como Deus compartilhou o governo dele com Adão para administrar o jardim do Éden e administrar a própria vida, nesta manhã é um momento singular para nós alinharmos o nosso relacionamento com Deus.
Esta manhã era uma manhã de perdão, de reconciliação, de revisão de vida. Cuide bem daquilo que Deus te deu. Comece cuidando do seu relacionamento com Ele. Às vezes nós queremos consertar as coisas lá na ponta, sendo que a vida está toda atrapalhada em todos os aspectos. Alinhe o seu relacionamento com Deus, e o que vai fluir dessa aliança renovada, deste relacionamento realinhado, dessa vocação recalibrada, tudo isso vai extravasar a sua vida e vai alcançar todos os comportamentos da sua própria vida e ainda influenciar aqueles que estão ao seu redor, porque as pessoas vão dizer assim: uau, o que aconteceu? Não foi simplesmente um reagendamento ou uma proposta para mudar comportamentos antigos em um ano novo, mas porque a presença de Deus chegou. Porque o governo do alto tomou conta. Louvado seja o nome do Senhor. É tudo isso que nós precisamos. Às vezes nós queremos coisas externas para validar alguns comportamentos internos. Nós queremos objetos externos, bens, como evidência de que Deus está ali. Nem sempre é assim. Deus pode estar na casa onde há luto e não está na casa onde há festa. Deus faz descer a sepultura e subir dela. Deus faz a ferida e Ele sara. Deus pode pegar panelas e botijas vazias de azeite, e é isso que temos às vezes para apresentar. Mas simplesmente porque queremos alinhar ou realinhar ou renovar a nossa aliança com Ele, nós dizemos assim: Senhor, está aqui, vazio, fragilizado pela vida, mutilado por situações que eu não soube como lidar com elas. O filho se perdeu, um ente querido se foi. Eu estou abatido. E talvez você diga para a sua alma: alma, por que te inquietas dentro de mim? E você evocar no meio de todo esse caos e dizer: eu um dia o louvarei, porque Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus cria com propósito, começos e recomeços. A desarmonia causada pelo pecado na vida de Adão e Eva, no relacionamento de Adão com a criação, não frustrou os planos de Deus. Quem sabe nessa tarde que se inicia, o que você tem é que evocar, dizer assim: Senhor, resgata os sonhos. Em Apocalipse, Jesus disse para a igreja: lembra-te de onde caíste. Talvez você tenha que voltar às primeiras obras. Houve uma época, numa luta muito intensa. Eu passei tanta luta, meu irmão, que só Deus mesmo. E eu olhei assim para a minha situação, em todos os sentidos, físico, psíquico, emocional. E eu disse assim: eu não posso ter pena de mim mesmo. Posso ter pena. Não tenha pena de você.
Satanás quer ver a nossa queda. Ele quer ver a nossa ruína. Talvez alguém olhe para você e veja que ao longo dos anos você tenha realmente definhado. E tenha sido mutilada pela vida. Um casamento que te suga. Uma porta de emprego que não chega. Um curso que não se conclui. Um filho que não se converte. Permaneça firme. A mulher de Jó disse assim: olha, foi tirado tudo. Amaldiçoa-se teu Deus e morre. Lembre-se que Deus é a fonte de toda beleza, de toda grandeza. Nesta tarde nós temos que revisar os nossos fundamentos. Convidar Deus para o cenário da nossa vida que foi mutilado, que foi deformado, para que Ele estabeleça no meio do caos a sua vontade, de tal forma que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Aplauda mais forte. Bendito seja o nome do Senhor. As coisas criadas foram colocadas em seu devido lugar. Senhor, vem com o teu governo nessa tarde. De tudo quanto foi movido, do seu devido lugar, na família, na profissão, nos relacionamentos, traga de volta o seu lugar, dá forma ao caos, redime o pecado. Tu tens a liberdade para fazer isso aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Estabelece um novo ritmo para a tua criação. Resplandece a tua luz e dissipa todas as trevas. Cobre a nossa vergonha com a tua justiça. Cobre a nossa nudez, Senhor eterno, com o teu manto de justiça. Resgata aqueles que estão fugindo. Senhor, eu oro para que a compreensão da redenção, a compreensão da redenção alcance o nosso coração. Sabe uma coisa que é legal aqui? Se você analisar, o jardim se tornou vazio. Não é verdade? Quando Adão pecou, e Eva foram expulsos do jardim. O jardim não era mais o mesmo. O jardim se esvaziou-se ou foi esvaziado com a saída de Adão e Eva. Mas o pecado não esvaziou o coração de Deus de sua graça e misericórdia. E Ele insistentemente sai à procura dos fujões. Não para de se esconder. Para de usar as máscaras, pelo menos agora na pandemia, não é? Mas sabe aquela do ator? De que a gente pretende ser? O pecado não esvaziou a graça de Deus. E Ele sai à procura. E quando Ele os encontra, diz assim: mas quem disse? Quando eles têm a consciência da vergonha, da nudez e a consciência do pecado, procuram se esconder. Deus os veste, mata um animal e os cobre com a pele. Deus cobre a nossa nudez e Deus cobre a nossa vergonha. Eu não vejo aqui Deus dando nenhum sermão, não é? Buscando as justificativas e as desculpas, que a gente pode dar tantas, não é verdade? Afinal, nós vamos dizer assim: não foi a mulher que me deste, não é? Ou foi o chefe que me oprimiu, ou foi o pai que me amaldiçoou. Eu sei que tudo isso traz cargas psicoemocionais, mas Deus cobre a nossa vergonha e as nossas fraquezas e nos encontra
ainda quando nós decidimos fugir, Ele vai atrás de nós. E quem sabe Ele está te encontrando aqui nessa manhã, desse jeito mesmo, fugindo, mutilado, oprimido, falido, traído, traída. Começos e recomeços. Começamos e recomeçamos com Deus no cenário da nossa vida. E não importa qual seja o caos, ou qual a forma que a sua vida tomou, Deus pode estabelecer um novo ritmo neste dia. E você dizer assim, quando você virar 2022 para 2023, assim, valeu a pena. Como foi bom começar de novo. Como foi bom me entregar, ao invés de fugir. Como foi bom pedir perdão, ao invés de relutar. Como foi bom mudar, ao invés de persistir no erro. Como foi bom voltar para a casa do Pai, do que habitar nas tendas da impiedade. Como foi bom ter autoridade restituída. Como foi bom ser abraçado e amado de novo. Vamos nos colocar em pé? Deus cobre a nossa vergonha e nudez. Gênesis 3:21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Olha o artesão aqui. Olha o estilista. Nem a Christian Dior veste como ele veste. Ele nos veste com justiça, de tal forma que as nossas vergonhas não mais aparecerão. Ele nos veste de tal forma que seremos realmente vistos, seja lá por quem for. De tal forma que agora ninguém mais pode nos condenar, porque é Ele que nos justifica. Entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou nos ouvindo aqui pela internet. Nessa tarde, possivelmente você queira reiniciar um novo ciclo na sua vida. E eu quero perguntar para você se você quer entregar a sua vida para Jesus e dizer assim, não, eu quero recomeçar. Eu quero começar de novo. Eu quero viver em 2022 com Ele no cenário da minha vida. Se você nunca fez uma oração de entrega para Jesus, você que está me ouvindo também pela internet, você pode fazer nessa tarde. Uma oração simples, é só repetir o que eu vou falar agora. Se você quer realmente, nunca fez e quer fazer pela primeira vez, é só repetir e falar assim, Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Eu sei que está tudo tumultuado internamente. E os resultados externos deste tumulto é porque há uma desordem no meu mundo interior. Há um caos absoluto. Eu te convido, Jesus, vem agora, por meio do Espírito Santo, morar no meu coração. Faz do meu coração um lugar de harmonia, um lugar de paz. Faz da minha vida, do meu corpo, a tua morada. Perdoa os meus pecados. Me ajuda a vencer. Renova as minhas forças físicas, psíquicas e emocionais. Eu te recebo no meu coração e digo que Tu és o meu bem maior. Tu és a porção da minha herança. Tu és tudo o que eu mais quero. Estabelece o Teu governo na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Olá, você que ouviu a nossa primeira mensagem,
Certamente você foi muito abençoado, abençoada, você foi tocado e tocada pelo poder de Deus. Eu creio que você tem uma concepção, a partir dessa mensagem, diferente de quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer. Você percebeu que no meio de todo o caos, no mundo que não tinha forma e estava totalmente vazio, Deus alocou as coisas em seu devido lugar. Então Deus tem esse poder para alocar as coisas que foram deslocadas na sua vida. Todo tumulto, todo caos, Ele pode estabelecer um novo tempo para a sua vida, um novo momento, começar uma nova jornada. Se você não conhece, se apegue mais a Ele. Se você não conhece a Deus, você terá uma oportunidade também de conhecê-lo melhor, de entregar a sua vida a Ele e dizer assim: Deus, conduz cada passo da minha vida. Sei que estou aqui e quero ter experiências novas contigo e quero recomeçar contigo, não recomeçar sozinho. Quero recomeçar o meu relacionamento contigo e quero começar 2024 com essa parceria contigo, com essa proximidade, com este relacionamento certo e correto e com a certeza de que o Senhor estará comigo e que tu serás o meu Deus, tu serás a minha força, tu serás aquele que vai realmente conduzir cada passo da minha vida. Pense sobre isso e compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, mande o link, deixe também os seus comentários, porque certamente nós iremos abençoar juntos a vida de muitas pessoas e 2024 será um ano diferente para a sua vida. Em nome de Jesus. Até o próximo episódio. Deus te abençoe.